Pode Águia, de frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao mais um episódio do Pode Águia, Pode Falar, de frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Não é isso aí, cara? É isso aí. Hoje estamos com uma convidada mega especial, doutora Lidiane Gonçalves de Siqueira, fisioterapeuta especialista em acupuntura, técnicas de respiração e manejo terapêutico do corpo. Seja muito bem-vinda, Lidiane. É um prazer receber você aqui no nosso podcast Pode Águia, de frente com elas. Muito obrigada. Fico lisonjeada com o convite. E já estamos aqui num clima muito bacana, né? Ai, que delícia. Doutora Lid equilibrou o ambiente aqui para nós, então esse podcast hoje está começando de uma forma bem diferente, né, Fê? É isso aí, não tô desequilibrada, gente. Hoje eu não vou ficar gritando no microfone igual geralmente eu grito, que vocês têm que abaixar o som, né? Eliane tem problema aí na hora da edição, né, Eliane? Que aí tem que diminuir um pouquinho minha voz. Vocês vão ver que hoje eu tô bem zen, gente, bem zen. Vocês podem ficar tranquilos. E ó, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like. Gente, compartilhe esses episódios para que mais pessoas recebam, né? Porque vai ser muito legal hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Lid e também sobre acupuntura. Lid, então assim, ó, nós vamos já começar, né? Você já colocou aí o ambiente, esse cheirinho, né? Que gostoso. Então fala aí um pouquinho pra gente aí de você, do seu trabalho, de tudo aí. Já começa se apresentando. Então, a gente pode começar com uma respiração? Claro! Sim, Ó. Porque um convite desse é um desafio, né? Você aceitar ou você fugir dele. Então, tudo na vida é assim. Ou você aceita ou você foge, né? Você foge de um problema ou você encara o problema para resolver. E o que eu trago para, assim, melhor você se preparar antes de tomar uma decisão? Para melhor tomar uma decisão, você respirar. Respirar, usar uma técnica respiratória para você poder, né, enfrentar os desafios do dia a dia. Então, aqui é desafiador, né? Você falar de você mesmo, falar... dar uma entrevista, né? Para vocês que estão aí também me entrevistando. Já é muito sendo difícil entrevistada, aqui. então é desafio aqui para todo mundo, para a equipe também, né? Então, eu vou colocar um vídeo aqui, ele é bem rapidinho. E vocês me acompanhem, Tá bom. tá? Ele tem uma imagem. 6 segundos para inspirar e 6 para soltar. Tá? Com todo mundo. Rapidinho, você já pode começar a vida, né? Antes mesmo de levantar da cama. Você pode usar uma técnica respiratória para amanhecer bem, né? Ter uma vida tranquila. Nesses tempos atuais aí. E essa leveza é importante, né, doutora Lid? Porque... né? Às vezes, até pra gente, assim, além de tomar decisões, porque às vezes a gente fala muito antes de pensar. E isso pode levar nós para outros caminhos, né? E quando você usa esse poder da respiração, acaba que até a sua fala, ela é mais relevante, né? Podendo evitar muitas outras coisas, né? Se alguém te ofender, por exemplo, né? Isso que você está falando aí, você respira. Nem que seja 30 segundos, né? E a gente sente, né? Como que é poderoso, né? Essa respiração. Sim. É poderosa. Às vezes as pessoas não dão muito destaque, não dão muita ênfase para essa respiração e a gente sente, né? Para você ter uma ideia, nós fazemos, em média, 24 mil respirações por dia. Nossa. Isso quer dizer, então, que a gente respira em 3,5 segundos, né? Então, a respiração muito rápida, né? E rápida, curta. A gente tem um gráfico, vocês viram, aquilo ali é só um desenho da respiração. Mas a gente tem um gráfico que demonstra ali que quanto mais longa a inspiração, né, e a expiração também, mais você controla o seu coração. E controlando o seu coração, você controla a sua mente.
Que legal. Controla as emoções. Controla as emoções. E aí Muito você interessante. tem decisões assertivas, né? E Com quantas certeza. pessoas hoje, né, por conta de uma decisão, perde a vida, né? Perde a vida em todos os sentidos, né? A gente vê hoje em dia muita briga de trânsito. E as pessoas ali, naquele momento da batida, pronto. Fazem ali um rebuliço, de repente, pá, uma pessoa Age morre sem- ali, é. age sem pensar, né? Então, isso realmente é muito importante. Tá tudo muito rápido. intenso. Hoje a gente É. tem informação rápida demais. Tudo muito rápido, todo mundo na correria. É, e a e mente- as pessoas estão esquecendo de respirar, É. né? E a mente acompanha, né? Essa loucura, né? Que hoje até os próprios vídeos da internet, né? Sim. Eles nos impulsionam a pensar mais, a ver mais coisas em menos instantes. Então, assim, o aceleramento tá enorme e acaba que nos leva para um caminho doentio, né? Tanto de a doença emocional e a doença física também, né? Sim, sim. E as pessoas não estão parando para ouvir, para conversar mais, né? A gente tem falado muito sobre isso. Que às vezes as pessoas correm tanto para ter dinheiro e deixam o tempo, que é algo que não tem como pagar, né, de lado. Então eu deixo de lado o tempo com meu filho, eu deixo de lado o tempo com a minha família, eu deixo de lado o tempo comigo mesma, né? E acabo fazendo tudo. Ah, não, mas eu vou comprar alguma coisa pro meu filho ou pro meu marido, ou eu vou fazer. Depois eu mando umas flores pra minha amiga, não deu certo de eu ir lá, né? Mas esse tempo não volta mais. O dinheiro, às vezes, a gente perde, a gente estava conversando sobre isso esses dias, a gente perde e ganha de novo. E o tempo? O tempo não volta, né? Não volta nunca mais, né? Lid, fala um pouquinho sobre você, além da Lidiane, que faz, né, acupuntura e tem todas essas formações aí que a Eliane já falou, e a Lid mesmo. Quem é a Lidiane? Pois é, mais um desafio, né? Falar da gente mesmo. Acho que quase ninguém gosta de falar de si mesmo, né? Porque só a gente mesmo sabe o tanto que a gente já sofreu, o tanto que a gente sofre, as dificuldades que você passou. Eu, no meu caso, passei até agora, com 48 anos, que eu estou hoje, né? Então, assim, falar de mim é desafiador. E eu também me orgulho hoje da pessoa que eu sou, né? Olhando para trás. Porque eu fui uma pessoa, assim, bem explosiva, sabe? Desse jeito aí que a gente estava falando agora, de descontrole emocional. E eu sempre prestava atenção e eu não queria ser daquele jeito. Então, eu prestava atenção e sempre busquei alguma coisa que eu pudesse melhorar como pessoa, né? Eu pensava em ter um filho, então como é que eu ia criar um filho não sendo um exemplo, né? Se você quer criar um filho, acho que a missão mais importante e desafiadora da vida, então você precisa dar o exemplo, né? E eu demorei um pouco, né, para ter um filho. Eu tive o Paco com 35 anos... E hoje ele está fazendo 13 anos esse mês. Gracinha. Então, a maior parte da minha vida, né, em pouco tempo, é o meu filho, né? Então, a gente, mãe, mulher, se anula muitas das vezes para viver o filho, criar, Sim. né? Então, eu procuro fazer isso da melhor maneira que eu puder. Estou sempre tentando ali ser melhor a cada dia. E nessa busca, eu resolvi fazer fisioterapia, né? Faculdade de fisioterapia, que é o olhar para o outro, né? O cuidar da saúde do ser humano. E mais tarde eu fiz uma especialização em acupuntura sistêmica e auricular. Também, né? Com a visão para cuidar do ser humano, para ajudar. E perceber em mim mesmo, né? Porque eu experimentei isso dentro dos estudos de acupuntura. A gente tem muita prática quando a gente estuda. Foi um curso longo de 2 anos. Então, a gente aprende, né? Como se equilibrar, né? E ser melhor. Então, a acupuntura me ajudou bastante comigo mesma. E deu certo, tá? Porque você passa, né, uma harmonia, uma paz no olhar, no comportamento, na fala. Sim. Então, deu certo. Sim. Que bom, que bom. Precisa ver as agulhadinhas.
Então, sempre que a gente pensa em acupuntura, a gente pensa nas agulhas. Igual eu falei pra Fê, eu não entendo muito de acupuntura. Eu só sei que é muito ligada a agulhas. Então, assim, esse tratamento terapêutico, né? Que vem da China, inclusive, né? O doutor Elidiane. Sim. Ele faz esse efeito maravilhoso, então, que é de transformar pessoas. Pois é, aí tem muita gente que não gosta de acupuntura, principalmente os homens, né? Tem medo de agulha. É cada marmanjo que vai tirar sangue lá e desmaia, dá chilique. Olha só. Não, e é verdade. Meu marido, gente, foi muito engraçado o Thiago, que ele foi fazer um exame de dengue. E aí a moça precisou tirar o sangue dele, né, e tal, e depois tinha que fazer um teste rápido. Aí ele falou assim, pra furar o dedo também. Ele falou, não, moça, aproveita do que você já tirou aqui e faz. Eu falei, não acredito, Thiago, você tá com... Mas voltando lá para a acupuntura e as agulhas, não se preocupem. A gente tem várias ferramentas aqui para trabalhar, para aliviar, para buscar o equilíbrio energético, né? Proporcionar saúde energética, porque nós somos energia, né? O coração é uma bomba energética, né? Então a gente precisa respirar bem, comer bem, para poder ter saúde e ter energia circulando desbloqueada, para que tudo aconteça com harmonia, seu intestino, seu sono. E aí, né, o medo da agulha. A gente tem, ó, moxa, que é a segunda melhor ferramenta que a gente tem, depois aí da agulha, né? A moxa, essa é a moxa de carvão, é uma planta artemisia que virou um carvão, né, em bastão. Então, essa aqui, a gente acende ela, eu gosto de acender no fogão, porque com isqueiro demora demais, ela demora para queimar. Então, já vou lá no fogão da paciente, né, na casa de domicílio ou na clínica mesmo, atendo em 2 clínicas aí. Sempre tem um fogão, uma cozinha, né, dos profissionais lá pra gente usar. Então, eu acendo ela e aí, em vez de eu colocar a agulha, eu vou no pontinho lá, por exemplo, aqui é o IG4, né, que é um pontinho para dor de cabeça, um presente para vocês, hein? Eu tô com dor de cabeça desde a hora que eu acordei hoje. Ela acabou de falar, foi. Presente aí para vocês que estão em casa, para vocês que estão aqui, aprendam. Estão com dor de cabeça? Não toma remédio, evita de tomar remédio, né? Tem os efeitos colaterais, busca ali os recursos mais naturais possíveis, né? Deus nos deu tudo aqui, tem tudo aqui na Terra. Verdade. E a gente, com o nosso próprio corpo, com a nossa sabedoria, a gente pode adquirir mais saúde ainda, né? legal. Principalmente me ouvindo, viu, gente? Respirar melhor, alimentar melhor e procurar fazer acupuntura aí para ter um equilíbrio energético e ter mais saúde. Então, a acupuntura não é só sobre agulhas. Isso que eu ia Existem falar. outras ferramentas. Pode ser um tratamento sem agulhas. Pode ser, eu vou te ensinar aqui. A moxa, com os meus pacientes, eu posso atender um paciente online, por exemplo. Olha Eu só. envio, ou ele compra, ou eu envio de presente para ele a moxa, e aí a gente na aula, com videochamada, né? Eu vou ensinar, vou fazer junto com ele, ele vai, Ele eu vou mesmo fazer. faz. A gente mesma pode fazer em nós próprios. Sim, com a moxa. Legal. Com massagem com a sua própria mão, você pode massagear Pontos. esse ponto aqui, né? Que é o IG4, ele é nesse pontinho aqui. Ele é no centro desse metacarpo aqui, ó. No centro? Segundo metacarpo. Então, a cabeça aqui, ó, do segundo metacarpo tá aqui e a outra tá aqui. No centro do osso é o IG4, onde você vai apertar e você vai massagear. Você Que fica ali legal. massageando. Esse é o ponto da dor de da cabeça. dor de cabeça. E dói na hora que aperta? O meu dói. Costuma doer, né? Então pode apertar bastante aí, ó, porque é um estímulo. Você vai ficar aí Que de legal. 2 a 5 minutos. E na outra mão também. A gente tem o mesmo Nossa, que IG4 interessante. aí. É um ponto do meridiano do intestino grosso. Todos os pontos estão nas mãos e nos pés. Todos os pontos. Todos os meridianos estão. A gente tem meridianos nas mãos e nos pés. Sim. Que eles correm pelo corpo todo.
Que bacana. Então tem onde começa e onde termina um meridiano. O que seria esses meridianos? Desculpa a minha ignorância. Meridianos são canais energéticos referentes aos órgãos e às vísceras. Que legal. Olha só, interessante. E Olha, aí não sabia. é um estudo, foi feito um estudo científico, né, que encontrou ali pontos de baixa frequência energética. Tem um aparelho que detecta, né, isso. Legal. E eu tenho ele lá em casa, trabalho com ele também, o eletroacupuntura. E aí você passa ele aqui e detecta que está com uma energia baixa. Ou seja, essa energia está bloqueada. Que Né? legal. Então você, quando estimula esse ponto, ou qualquer ponto do meridiano, você está estimulando o meridiano. Olha, que Então, aqui é interessante. intestino grosso. Você está ali com dor de cabeça. Por quê? Porque talvez você esteja com o intestino preso. Talvez você esteja com o intestino solto demais. Uma intoxicação alimentar. Uma alimentação que irritou, né? O seu intestino. E qual que é o ponto do intestino? É o mesmo? Então, esse é um deles, né? Tá. Esse é um deles. Ele começa aqui em intestino grosso, ele começa aqui na ponta desse dedinho aqui. E aí ele vai percorrendo o braço. Nossa, e quantas pessoas, eu tava falando isso essa semana, que a gente tava vendo a questão de alimentos vencidos e tudo, e eu atendi uma moça, a gente conversando, e ela falou, né, sobre as pessoas que morrem com intoxicação alimentar. Então, às vezes, procurando aí a questão da acupuntura, ela pode ficar desintoxicada através da acupuntura. Sim, nada substitui ali uma avaliação médica, né? No caso de intoxicação alimentar, né? Então, não substitui. Claro que você tem que ter um acompanhamento, fazer uma consulta e fazer uma acupuntura, porque a acupuntura restabelece mais rápido a saúde do paciente. Ajuda muito, auxilia, então. Auxilia bastante. Aos tratamentos. Legal. Por exemplo, insônia. Eu não consigo dormir. Você sabe por que você não consegue dormir? Podem ser vários fatores porque você tem insônia, né? E aí a acupuntura vai te ajudar. Nesse dia que você fizer a acupuntura, com certeza essa noite você vai dormir bem. Que legal. Maravilha. Nossa, muita coisa, né? Que a gente tem que aprender. E as técnicas de acupuntura que eu uso costumam aparecer o resultado na hora. Então eu tenho resultados aí, 80% de resultado com os pacientes. Tem paciente que ele é péssimo condutor. Então, 5% dos pacientes aí a gente chama de péssimo condutor, que eles não respondem à acupuntura. Entendi. Né? Então, pode ser que eu faça acupuntura em vocês, você seja uma péssima condutora. Não vai resolver a acupuntura para você. Isso por causa... que eu ia te perguntar agora. Isso por causa de alguns pontos do organismo, pelo organismo não corresponder às técnicas, né, da acupuntura, ou existe outro fator externo que pode afetar os resultados? Não se sabe essa resposta. Porque o índice é muito grande, né? 80%, então, resolve. Sim, tem resultados positivos. Não, aí 80% do alcance que eu tenho é porque às vezes você tem uma doença estrutural, uma artrose. Então ela é uma doença que existe ali, não tem nem na medicina, não tem como você tratar uma artrose, né? Tem um medicamento que vai melhorar a dor e você fica dependente, né, daquele medicamento ali para amenizar a dor. A acupuntura, ela entra para aliviar a dor também, melhorar o canal energético que passa pela artrose do joelho, por exemplo. Então vai melhorar a saúde energética, melhora a dor imediatamente. Nossa, que legal. É muito interessante. Muito bom, né? Muito bom. Doutora Lidiane, e nós estamos assim, muito felizes, né, por todas as informações. São assuntos muito relevantes que poucas pessoas têm esse assunto assim bem claro, né?
Eu acho que falta muito informação, passar informação para as pessoas, porque é um tratamento terapêutico que faz a diferença na vida das pessoas. E é uma terapia aí, né? É um recurso milenar. Então, E já pouca é muito gente legal. E poucas pessoas conhece ou pouca gente procura por isso, né? E a acupuntura, técnicas de respiração, é tão natural, não tem efeito colateral. Né? Que é o principal, né? Tem resultados muito bons, né? Com a acupuntura, com técnicas de respiração. Excelente. Sem efeito colateral. Tem paciente meu, vou falar aqui, hein? Inclusive, a nossa queridíssima prefeita, Elisa, ela é minha paciente, tá? E sua irmã, né? Ela falou, Lídia, ela me deu um feedback 2 dias depois. Ela falou, Lídia, eu vou parar de tomar os medicamentos da rinite. Porque foi muito bom a acupuntura para mim. Então, na primeira sessão de acupuntura para rinite, para ela foi muito bom. Olha só. E ela sentiu o efeito no outro dia. Tanto é que substituiu os medicamentos. Ela disse, ela mesmo teve a atitude ali, né? Muito a decisão bom. de... E essa questão da rinite, aí seria, no caso, as agulhinhas, não? Agulhinhas ou moxa. A moxa também. Também tem um recurso que vocês têm em casa. Todo mundo tem. Todo mundo fica assim, né? Apreensivo. O que eu tenho em casa? Será que eu não uso? Todo mundo tem, não usa. Vocês vão aprender a usar agora, que eu vou fazer aqui. Olha, que bacana. Vocês vão pegar aí, ó, uma fita de micropore. Deixa eu cortar essa pontinha aqui, que eu sempre dobro para não perder a ponta. Vai, ó, cortar um quadradinho. Quadradinho pequeno de micropore. Eu tinha falado ali, né, do ponto da dor de cabeça. Então, você vai, ó, colocar vários recursos, né? Que a gente tem. Colocou na pele, certo? Eu vou cortar outro quadradinho. Eu vou colocar um grãozinho de arroz. Olha, É arroz. um grão de arroz. Eu achei que era sal grosso, na hora que eu tô olhando aqui. É um grãozinho de arroz. Que legal. Dá. Ali. Vamos ver o poder desse arroz. Nesse pontinho aqui, né, que é o da dor de cabeça, muita gente conhece aí o IG4. Você vai colocar ele em cima do quadradinho. Coloquei ele aqui. Olha só. Por que eu coloquei o micropore antes na pele? Para não ter o perigo aí, o risco do arroz entrar na pele, porque a nossa pele é muito fina. Então, como você vai estimular, tem que apertar dos 2 lados, tá? Esse, ó, você vai estimular várias vezes ao dia, né? Então, é só uma precaução aí, o micropore antes. Então, você massageia. Nossa, é muito interessante. Fazer isso. O arroz. E aí você vê a facilidade que é fazer um atendimento online. Sim. Né? Porque o paciente tem um recurso em casa, tem um arroz, com a própria mão, sem o arroz. Antes eu falo, muito interessante. Esqueci de colocar o arroz que eu fazer, eu tenho uma reunião importante agora. Eu tenho uma DR ali. Tem que tomar a decisão. Então, você já vai estar ali sendo acompanhado por mim. E aí você vai saber quais os pontos adequados para cada situação. Lídia, a importância também de ter um profissional adequado acompanhando, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa acha que vê um vídeo ali rápido e vai falar assim, vi no TikTok. Hoje em dia, com esse negócio de TikTok, as pessoas se consideram médicos, advogados, considera tudo. Então, assim, a importância da pessoa realmente acompanhamento, né? É fazer com uma pessoa que entende, que é um profissional, que sabe, né, o que tá falando, aonde que tá sendo aquele ponto direitinho, né? Eu acho que isso também faz toda a diferença. Para isso, a gente vai estar colocando o link da doutora Lidiane aqui na descrição do vídeo. Sempre procure um profissional especializado. Então, o Pod Águia, que é o nosso podcast, de frente com elas, nós trazemos, né, pessoas mega especiais para estar contando histórias. E este momento é agora, para você contar uma história sua de superação, uma história que inspira as pessoas, que eu tenho certeza que quem está ouvindo, você vai estar contribuindo, porque o propósito nosso aqui é servir. E quando nós estamos aqui,
para contar, para ouvir as histórias das nossas convidadas, o único propósito é este. Então, agora está aberta aqui, doutora Elidiane, para você contar a sua história. Compartilhar conhecimento, né? Compartilhar histórias é bom, né? É muito relevante, né? Ouvir é bom, é importante a gente falar também, porque é libertador falar. Sim. Né? Bom, vocês tinham perguntado lá no início, né? Quem que é Elidiane, né? Então, eu sou brasiliense, nasci em Brasília, minha família veio para cá quando eu era adolescente, fiquei lá. Meu pai morava lá na época, fiz minha faculdade de fisioterapia lá e depois resolvi vir aqui para Uberaba, que é a cidade do meu coração, né? Eu já vivi a maior parte da minha vida aqui nessa cidade querida, né? Eu também. Eu gosto. Amo Uberaba. Eu também não sou daqui. A maior parte da família da minha mãe é daqui. E cresci, vinha passar férias aqui em Uberaba. E falar de mim. É difícil, né? Eu só digo uma coisa. Quem me conheceu há 10 anos me desconhece hoje, Nossa, né? Então, há 2 anos também. Então, assim, como eu tinha dito, né? Eu tenho uma busca muito forte por evolução. Processo, ele... Por melhoria. Sim. Não me aceitava com aquele temperamento ou com tomadas de decisão errada que me levava para respostas que eu não queria, né? Então, se você toma uma decisão que não é a melhor, você tem um resultado também que não é o melhor. Sim. Então, eu sempre vim nessa busca aí. E decidi fazer fisioterapia, mas depois de... né, tem pouco tempo, acho que foi pandemia. Pandemia foi revolucionário para muitas coisas. Para muitas pessoas também. Mudou a vida da gente, né? Então, é um marco aí na história de muita gente, principalmente na minha. Inclusive na minha. Existiu a Elidiane antes da pandemia e a Elidiane depois da pandemia. Já tem 5 anos, né? Sim, foi em 2020, né? 2020. Então, como uma boa geminiana, e eu também não consigo ficar parada, eu quis, quando falaram no lockdown, eu falei, lockdown, ficar presa dentro de casa, sem poder fazer nada, meu Deus. Aí eu fui, peguei o meu carro, peguei o meu filho, coloquei 2 bicicletas no porta-mala e fui pra Bahia. Meu Deus, que delícia! Eu passei o mês do meu aniversário lá, que foi em junho, né? E 12 de junho, inclusive, Dia dos Namorados, bem romântico. E passei um mês lá. Foi assim, foi bom, foi reflexivo. E voltei, fiz uma reforma na minha casa, então já comecei, né? As reformas. Fiz uma reforma na minha casa e resolvi estudar. Fiz um curso de gastronomia, de massas gourmets em São Roque. Peguei o carro sozinha e fui fazer esse curso em plena pandemia. Fiz curso São Roque, perto da Serra da Canastra, que delícia. Fiz curso de tiroterapia, né? Então, eu sou atiradora também. Eu gosto de andar de moto, tenho um espírito libertador, aventureiro, né? Então, eu gosto de me expandir. As pessoas, como é que você se define? Eu não me defino, eu me expando, né? Eu quero me expandir. Eu quero ver quais são o que eu tenho de potencial para explorar. Sim. Então, como sendo uma profissional da área da saúde, eu fui lá e fiz um curso de massas, né, de culinária. Depois fiz um curso de tiroterapia. Então, hoje eu sou atiradora, eu tenho CR, pratico, vou no estande, pratico. É terapêutico também. Que né? legal. Isso eu não sabia do tiro, não. É terapêutico também. Terapêutico. Tanto é que chama tiroterapia, né? Que legal. Terapêutico. Olha. Vamos lá um dia. Vamos, com certeza. Quero. E foi na pandemia. Desculpa, gente. Depois eu fiz um curso de segurança pública e privada. Nossa. Você não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra.
E depois fiz um curso para instrutora de autoescola. Então, até o ano passado ali, eu dei aula em autoescola 1 ano e meio. E por quê? Eu queria ensinar alguma coisa que eu soubesse muito bem, né? E eu falei assim, eu vou ensinar, né? Tinha essa necessidade. E, nossa, foi muito desafiador. Foi muito desafiador. E gostei bastante. Foi bem produtivo. Me acrescentou bastante, assim, conhecer muita gente, ensinar. Quando você está ensinando, você está aprendendo. E ensinar é difícil, né? É difícil. Principalmente, eu falo que... Você dominando o assunto. Principalmente, eu falo que quando eu fui tirar carteira, eu já tinha 20 anos que eu dirigia. Eu tirei carteira tem 2 anos. Olha. E o meu professor, ele fala assim, Fernanda, é muito mais difícil ensinar quem já faz da forma errada do que ensinar quem não sabe nada. Que vem então, os vícios, né? Eu falo muito isso pra minha sobrinha. Eu falo, ó, não aprende, não faça, aprenda na autoescola que vai ser a melhor forma de você aprender a situação. Mas a gente vê que você sempre tá em questão de servir, né, Lid? Então, assim, você sempre procura algo que sirva, né, que você serve alguém, né, seja porque instrutor é super difícil, é a pessoa ali, ou que ela já sabe, mas ela precisa aprender de uma forma diferente, ou que não sabe nada, tem todos os medos, né, porque a pessoa com a questão da direção tem medo, tem muita gente que tem medo de dirigir, eu amo dirigir, mas eu falo assim, tem muita gente que eu conheço que tem medo. Então, é assim, a pessoa que tem medo de agulha é a pessoa que tem medo de dirigir. É verdade. Mas você sempre tem medo de atirar também, né? Porque o tiro realmente é uma coisa que... Eu já trabalhei em sistema prisional e a gente já teve contatos com armas. Então, eu falo que a pessoa, quando ela pega em uma arma, é uma sensação diferente, né? Não é a mesma coisa. Parece que você muda. Alguma coisa ali na sua cabeça, na hora que você pega a arma, é uma coisa assim, que... pode ser muito positivo, mas também pode ser muito negativo. Então, assim, a todo momento ali é o equilíbrio que você trabalha isso, né? Então, isso é muito bacana também. É sempre o servindo ao próximo. Muito legal. Muito bonito, né? O objetivo é esse. É, muito bonito. Acrescenta muito pra gente, né? Quando você tá cuidando de alguém, quando você tá levando uma melhoria, né? Então, para você é gratificante, não tem preço isso. E você falou sobre a questão de ser mãe, né? Eu tomava já remédio há muitos anos e eu e meu esposo, a gente não tinha, já estávamos casados há 5 anos e a gente não tinha, assim, pretensão de ter filhos, né? Até então a gente nunca tinha pensado nisso. E um dia, em vez da gente ir pra igreja, a gente foi pro clube. Mas foi uma benção. E esqueci de comprar meu remédio, que eu já tomava há tantos anos. Gente, 3 dias esqueci meu remédio, o Davi veio. Olha só. E eu falo que eu tinha esse medo. Eu falava, meu Deus, e agora? Eu não sei ser mãe. O que é isso? Né? Como é que eu vou ser? O que eu vou ser? Como é que... O que vai acontecer na minha vida? E a gente fica nessa transformação. Então, realmente, quem conheceu a Fernanda de 9 anos atrás, que o meu filho hoje tem 9, vai fazer 10 esse ano, não é a mesma Fernanda. A gente está em processo. É a mudança constante, né? Constante. E eles desafiam a gente a ser melhor. Eu falo isso, porque assim, às vezes esse momento de explosão, você fala, opa, peraí, eu não posso explodir, eu preciso educar, eu preciso mostrar pra ele que não é batendo que eu vou resolver, que às vezes eu preciso sim ser mais com pulso firme, mas lá na frente ele vai pensar, opa, peraí, então quer dizer que se eu bater eu vou resolver todos os meus problemas? E não é assim. Então essa forma de procurar o natural, procurar ser melhor, isso é muito legal. Eu particularmente não te conheci aquele dia e te falei isso, você tem um brilho muito bonito, é encantador, essa forma, igual a Eliane falou, da tranquilidade que você passa, a leveza que você passa. Isso é muito positivo. E assim, queria te fazer uma pergunta, né? A gente sempre fala sobre isso. Se você pudesse falar alguma coisa para Lidiane do passado, o que você falaria para ela? Se pudesse reencontrar aquela Lidiane ali de 10 anos atrás, o que você falaria para ela? Respira, não pira. É isso que eu falaria para ela, porque é desafiador demais, né? Viver, né? E escolher as coisas certas é desafiador. Inclusive, né? Você falou do seu filho e adolescente também, né? O meu maior desafio para mim
está sendo aí, que eu fico calculando lá no passado todas as dificuldades que eu já tive. Você criar, né, um adolescente, para mim é o maior desafio que eu já vivi e estou vivendo, né? E ali com a experiência que eu tenho dentro de casa, vendo alguns homens por aí, né? Os homens, eles demoram um pouco mais para amadurecer. Sim. Então, eu sou mãe de um menino, né? Lindo, muito Quantos amoroso. anos, gente, que ele tem? Tá fazendo 13, dia 25, vai fazer, né? Dia 25 agora de abril. É uma responsabilidade muito grande, né? Nós que somos mães, né? Os pais, porque não é só sobre falar, né? Não é só sobre dar conselhos, é sobre você ser, é sobre o exemplo, porque o exemplo, ele fala muito mais e ensina muito mais do que a fala. Então, assim, a responsabilidade sobre os nossos filhos, em todo o desenvolvimento deles, né? Tanto o desenvolvimento pessoal quanto o desenvolvimento espiritual, nos leva para um lugar de muita responsabilidade e de muita preocupação ao mesmo tempo, né? Sim. São seres que Deus nos enviou para que pudéssemos amar, orientar, reeducá-los da melhor maneira. Só que o meio externo, ele influencia muito, né, na cabecinha deles, tanto em ambientes físicos quanto em ambientes virtuais, que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje com os nossos filhos, né? Exatamente. Eu tenho um filho de 17 anos, que é o Lucas, e eu tenho uma filha de 14 anos, que é a Manu. Então, assim, a gente passa por muitas revoluções, né, dentro de casa, para que eles possam vir ser um adulto melhor, porque a infância, a adolescência, ela vai refletir lá na frente, né? Então, a nossa preocupação é muito grande, só que Deus também nos capacita para isso, não é mesmo? Então, eu tenho certeza, assim, que... Com certeza, vamos na fé, na fé. Se não tiver fé, se não tiver aquela confiança, né, no divino, Sim. nessa força maior que dá vida a todos os seres. Que nos guia, né? Que nos guia, Um caminho isso. A ser percorrido. Não tem como seguir em frente. Porque lutas virão, isso aí é fato. Mas quando a gente tem Deus... são elas que moldam a gente. Que moldam, né? Lapida, também, né? Diamante aí lapidado. E que moldam eles também, né? Inclusive, aquela vez, né? A gente estava conversando sobre um desafio que eu estava enfrentando na minha casa. E a Fer me falou uma coisa muito importante, que eu trago isso comigo até hoje, que às vezes Deus permite que aconteça algumas coisas ruins, até dentro do nosso lar ou fora do nosso lar, para que a nossa criança, que ainda não passou pelo desenvolvimento total, possa desenvolver de uma forma mais madura. Porque é através das lutas, é através da dor que somos transformados, né? Então, a dor faz parte do desenvolvimento deles também, de todos nós, né? Inclusive. Sim. A gente só não pode permanecer muito tempo sofrendo, né? Sim. Mas tem um tempo ali de sofrência, para você sofrer, para você pensar numa solução. Faz parte. Isso, tudo coopera para o bem. É isso, é a lapidação, né? E eu falo que, assim, é difícil naquele momento que a gente está passando, mas é necessário. Porque se nós não tivéssemos passado por essas lutas, hoje a gente não seria quem a gente é. Forte, né? E assim, que olha as coisas com um olhar diferente, né? Eu sempre falo isso, que às vezes, por eu já ter passado aquela situação, hoje eu olho aquela pessoa diferente, que eu sei o que aquela pessoa tá passando. Então eu falo assim, opa, peraí, né? E às vezes quem não viveu vai falar assim, ai, nossa, eu falo isso numa experiência que eu tive lá em casa que pra mim até então era muito simples. Às vezes eu vi uma pessoa, ai, gente, não me detona na internet não, hein? Eu vi uma pessoa chorando, às vezes, por causa de um cachorrinho que morreu. E eu falava, gente, mas nossa, eu sou um cachorrinho, né? E eu tinha o meu cachorrinho, só que o meu era um Rottweiler. Então, assim, a gente não tinha tanto apego, eu com o meu Rottweiler, né? Ele não era de dormir comigo, né? Mas era o meu cachorro, né? Que a gente brincava, enfim. Gente, quando meu cachorro morreu, ele morreu no dia do Silvio Santos. Eu falo que ele teve que levar aí, ele foi escoltar o Silvio Santos. Mas foi uma coisa tão difícil pra mim, que quando eu cheguei, ele deu a última respiração e morreu. Nossa, mas aquilo eu chorei igual uma criança ali. Falei, não, Blade, peraí, não vai não.
E chorei e fiquei com aquela dor ali, né? E eu falei, gente, quantas vezes eu julguei as pessoas porque eu nunca tinha passado por aquilo. Então, o apontar o dedo é muito fácil. É muito fácil eu apontar o dedo e falar assim, aquela pessoa, só aquilo ali, ela tá fazendo uma tempestade. Mas eu não passei, eu não senti, eu não sofri. Então, a gente fala muito sobre filhos que a gente sabe que, às vezes, aquela namoradinha, aquela situação não vai ser bom. Mas, às vezes, é importante eles quebrar a cara ali naquela situação, porque isso vai fazer com que eles sejam fortes ali no futuro, né? Às vezes, a gente fala assim, eu pego muito no pé do meu menino para estudar. Davi, você tem que estudar, você tem que estudar. E, às vezes, eu sei que ele não quer estudar. E depois eu sei que ele vai passar no final do ano correndo, assim, para poder ter que estudar mais, para poder tirar nota boa, para poder passar de ano. Então, essas lapidações é muito importante a gente deixar essa mensagem, que a gente só sabe, né, pra gente parar de apontar a dor, sabe? Parar de apontar o dedo, julgar menos e servir mais. Apontar a dor que você falou, né? Uhum. Apontar a dor. Tá com dor de cabeça, quer melhorar a sua dor, aponta o dedo para você. Isso. Pega, faz as técnicas que eu vou te ensinar, pega o seu dedinho e vai lá no seu pontinho da sua dor. Essa eu aprendi. É isso. Cheguei com dor aqui, essa eu aprendi. Chega de dedo assim, ó. O dedo tem que ser voltado para você, na né? pele. Se massagear. Então, tem as técnicas ali de manejo do corpo, terapêutico do corpo, né? Então, a gente ensina muitas técnicas onde a gente se toca muito. Né? Eu quero aprender essas técnicas, porque... Então, tem certas couraças que bloqueiam várias energias do corpo, né? Então, a gente tem a cura com a gente mesmo. Cura natural, sem efeito colateral. Tá nas suas mãos, a cura. Né? Isso. E tenho mais um presentinho aí. Não, mais porque a gente já ganhou. A gente já ganhou o equilíbrio aqui, ó, o chocolate. Que delícia. Lídia, já vou marcar a próxima. 70%. Nossa, é o equilíbrio. Aí, não pode faltar. Então, Nossa, façam obrigada. boas escolhas. Nossa, obrigada Então, mais mesmo. um presentinho aí, A né? gente agradece muito, Lid, pelo carinho. Para oferecer, além desse pontinho de dor de cabeça aí, do manejo terapêutico pro corpo. Quando a pessoa está precisando, você que está precisando de suporte, de uma mão para te sustentar, a gente usa uma técnica com aqueles macarrões de piscina. Uhum. Sabe? Sei. Macarrão de piscina. É usado muito nas hidromassagens, nas hidroginásticas, né? Isso. Você pode pegar, é baratinho, você pode ter em casa, que você vai usar para você, vai usar para os seus parentes em casa, familiares, né? Alguma visita que chegar, uma amiga em situação de querer ser consolada. Então, é uma técnica muito simples também, barata. Você ter 2 macarrões daqueles de piscina e usá-los assim, ó, né? Em cima dos paravertebrais aqui da coluna. Então, tem a coluna no centro e ao lado da coluna tem os músculos paravertebrais, né? Que vem de cima e embaixo ali da cervical até a lombar. Então, você vai colocar... Aqui está desproporcional, mas os macarrões ali vão estar direcionados em cima desses músculos ali da coluna, certo? E aí você vai deitar. Você coloca eles lá, ajusta, deitadinha. A coluna vai ficar no vão entre os 2 macarrões, certo? E você vai aterrar os pés ali no colchão ou no chão mesmo, né? Uhum. E aí você vai abrir o corpo, deitar, colocar um travesseiro aqui e ficar nessa posição ali por 30 minutos. Essa técnica ajuda a pessoa a ter um respaldo dela mesma, se ela se sentir apoiada, segura. Segura. Que legal. Essa eu nunca tinha visto. Tranquiliza também. E aí coloca do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo, né? Que legal. Seria assim, né? Uhum. E essas técnicas têm que ser diárias, doutora Lid? Pode ser. Sempre que você sentir necessidade, estiver nem assim, numa situação mais... eu já não tô legal, tô tendo, né? Tô meio desconsolada, preciso de um suporte, não tem ninguém aqui para conversar. Se você não quiser fazer agora, aí na sua casa, pega um rolo de toalha. Pega uma toalha bem grossa, enrola, coloca uma de cada lado ali e deita em cima dela. Que legal. Pode pegar um bastão de
de vassoura ou de rodo e enrolar a toalha Enrola nele, na toalha, fica né? mais firme, né? Aí você coloca um de cada lado e você deita, abre o peito, né? Isso aqui abre. Já reparou que quando a gente tá triste, deprimida, A cansado, gente fica assim, né? a Com o peito postura fechado. é e a voltada postura. para frente, Aham. assim, né? A gente busca aquela posição fetal ali, né? É De mesmo. forma de proteção, né? E Pedindo essa proteção. é a postura ali energética. Quando você tá explosiva, com raiva, você não fica assim, querendo avançar em alguém. É verdade. Então, essa técnica é um equilíbrio, né? Você Essa é a deitar. parte do manejo terapêutico do corpo Isso. que você faz. Então, É assim, uma das a técnicas gente... muito boas aí, muito utilizada. A gente percebe, então, que a acupuntura, ela abrange tudo, né? Tanto Então, são técnicas diferentes, tá? O manejo terapêutico do corpo, eu aprendo com um psicólogo. É sensacional, porque a gente vai em sessões terapêuticas com psicólogos e normalmente não é assim, Sim. né? Não é para palpar o próprio corpo, Sim. você não tem aquela solução ali imediata. Uhum. E essa técnica é vinda de um psicólogo que usa essas técnicas de manejo terapêutico para o corpo, que eu uso também. Que bacana. Então, procurando você, o seu atendimento vai auxiliar, vai resolver o problema na saúde física e emocional, Sim. certo? E hoje a ostentação é uma mente sã, né? Hoje a ostentação não é mais carro de luxo, não é mais mansões. Exatamente. Hoje a ostentação é uma mente sã. E você vai estar podendo ajudar as pessoas. Estou, né? Estou ajudando aí bastante gente e é tão bom, porque a gente pergunta a nota na hora, Sim. né? Põe a agulhinha ali. O efeito é rápido. É na hora, é imediato. E esse efeito, Tirando ele aqueles fica. 5% lá, né, Sim. dos péssimos condutores, que para ele a acupuntura não é o melhor remédio, então ele tem que procurar outros recursos. Mas 5%, eu não achei ninguém ainda, nenhum paciente que não respondesse bem a acupuntura. Ótimo, nossa, excelente, maravilhoso. E as técnicas de respiração também, né? Sim. Que é outra técnica ali fora da acupuntura, que eu busquei estudar para poder proporcionar a melhor terapia ali no momento, né? O paciente está lá investindo, poxa, tudo que eu souber, eu quero levar para o paciente, para ele melhorar rápido. Né? Como fisioterapeuta, a gente aprendeu protocolos ali de, vamos iniciar com 10 sessões. 10 sessões, o protocolo ali do fisioterapeuta inicial. A acupuntura não, é rápido. Na primeira sessão, você sente um alívio já. Nossa, uma coisa não substitui a outra, claro, tá, gente? Mas uma equipe multidisciplinar ali para te acompanhar, dependendo do caso, é o melhor a se fazer. Nossa, perfeito. Excelente, doutora Lidiane. E se você tivesse um megafone agora, que você pudesse passar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo, qual mensagem você passaria hoje? Façam acupuntura! Com a doutora Lidiane. E no seu Instagram você passa mais informações, explica como que... Assim, porque aqui é pouco tempo, né? Para você estar explicando tudo de uma forma mais intensa, mais profunda. Existe um ponto de comunicação que as pessoas possam te procurar? Eu tenho um perfil no Instagram, né? Doutora Lidiane, _ Lidiane com 2 N's, tá? _ acupuntura. Mas eu não sou dessas ainda, de ficar postando muito tudo que eu faço. Mas pode estar te procurando na sua clínica. Claro, me procura no Instagram, me manda um direct ali, manda uma mensagem. Quiser me ligar também no meu celular, é mais rápido, né? Entra em contato comigo. E a gente agenda uma sessão. Porque quem não quer um alívio imediato, né? Nossa. De dores. Já que tá tudo tão rápido, vamos aliviar rápido. E as pessoas querem isso, né? Praticidade, pela falta de tempo, pela correria do dia a dia. Sim. É muito interessante, muito importante. Lid, muito obrigada. Foi muito bom. Nossa, foi muito bom mesmo. Chegar o momento da gente comer o chocolate. Não, e assim, respirar, essas coisas que é tão simples, né? E é tão importante a gente passar isso pro nosso pessoal. Então, se você ficou conosco aqui até o final,
final, já queremos te agradecer. Compartilhe esse episódio para a doutora Lídia chegar em várias casas, né? Talvez você, mulher, que vive querendo tacar a panela no seu marido, escute esse episódio para você respirar antes de você tacar essa panela, tá? Porque vai ser uma coisa que não vai voltar atrás. Ó, de pressão não vale não, hein, gente? Então, assim, gente, muito obrigada. Dá o like aí, bastante like, para que a gente fique famosa, gente. A gente precisa ficar famosa logo, tá? Então, compartilhe aí o nosso episódio, dá o like, comentem, fale o que vocês acharam, que vocês fizeram essa técnica, que gostaram ou que não gostaram, né? Igual a doutora Lídia falou, né? Então, falam aí o que vocês acharam desse episódio, compartilhe com muitas pessoas, né? É isso aí. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Obrigada, Lídia. Ai, foi ótimo.